Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao judiciário em todo o país. É o nosso Link CNJ. E nesta semana temos uma entrevista especial do juiz Fábio Esteves, presidente da Associação de Magistrados do Distrito Federal. Ele fala da discriminação racial da magistratura, no serviço público, na sociedade brasileira. Nesse encontro agora nós discutimos uma coisa que foi interessante, que é a solidão. A solidão aqui dentro, né? E por que eu falo em solidão? Porque, como eu disse, não é a passagem pelo concurso que nos embranquece, que nos torna imunes ao racismo. E o programa vai mostrar também: o balanço parcial da Semana Nacional de Conciliação é positivo, R$1 bilhão em acordos. A Procuradora-Geral da República pede a intervenção federal nos presídios de Roraima. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais faz o primeiro julgamento 100% virtual. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, afirmou que o racismo é estrutural e disseminado na sociedade brasileira. Foi durante o Encontro Nacional das Juízas e dos Juízes Negros em Brasília. A presença de desigualdades na sociedade é uma realidade posta da qual nós não podemos virar o rosto. Temos que enfrentá-las. E a análise da questão para fugir da superficialidade deve conjugar os critérios que a permeiam. Trabalho elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, retrato das desigualdades de gênero e raça a partir de dados coletados entre 1995 e 2015, mostra diferença de renda per capita média a partir dos critérios de gênero e raça dos chefes de família. E em escala decrescente de renda, tem-se homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. No âmbito do Poder Judiciário, o percentual de magistrados negros que respondeu ao censo de 2013 foi de 1,4%, passando a 1,6% em 2018. Relativamente às magistradas negras, o percentual residiu em 1,5% no censo de 2013 e 1,6% em 2018. Cotejando os dados levantados pelo IPEA com os colhidos nos censos realizados pelo Conselho Nacional de Justiça, possível estender a diminuta participação da população negra para o sistema de justiça como um todo. E até mesmo esse auditório assim o demonstra, com cadeiras infelizmente vazias, quando na população a maioria é afrodescendente em nosso país. A desigualdade precisa ser enfrentada mediante a adoção de medidas que venham a dar concretude ao princípio da isonomia na sua faceta material. E agora vamos conversar com o juiz Fábio Esteves. Ele é presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal e um dos organizadores do Encontro Nacional das Juízas e dos Juízes Negros. Fábio Esteves tem 38 anos, nasceu em Mato Grosso do Sul e é filho de um capataz de fazenda e de uma cozinheira. Estudou Direito na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e é juiz de Direito há 13 anos. Doutor Fábio Esteves, muito obrigado pela entrevista. Vocês fizeram o segundo Encontro Nacional de Juízes e Juízas Negros. Qual foi o resultado? Essa foi a segunda edição, ela teve já um objetivo um pouco maior do que o do primeiro. O primeiro era, que aconteceu em maio do ano passado, era nos identificarmos, dizer que existimos, né? Sem qualquer tipo de pretensão segregacionista, divisionista, não. A magistratura é uma só, mas ela também tem outras múltiplas identidades. Então, por isso que nós buscamos discutir a questão racial dentro da magistratura, a identidade negra também dentro dessa magistratura. Já nesse segundo encontro, nós fomos para discutir questões macro, né, sociais, entender as relações sociais, para compreender por que a magistratura hoje tem essa sua composição. Por que hoje esse número, o que nós vamos tentar agora é buscar entender o número do CNJ que diz que 1,6% dos juízes brasileiros são pretos e que um pouco mais de 15% são pardos. Então, um universo de 18, quase 18% aí. Por que esse número é tão desproporcional em relação à população brasileira, que se autodeclarou no último censo, 54% dela como sendo negra. Ao final, vocês produziram a Carta de Brasília. O que diz essa carta?
A carta propõe ações constantes. Ela propõe um debate contínuo envolvendo as instituições de justiça, envolvendo o Supremo Tribunal Federal, envolvendo o Conselho Nacional de Justiça, envolvendo a magistratura como um todo. Então, o que a carta mais propõe é um debate contínuo. E o senhor, que conhece por experiência própria, o que pode nos dizer sobre a vida de um juiz negro nesse contexto? Pontuando que a vida do juiz negro começa ainda lá na sua juventude, né? Os juízes de vocação, eles despertam a busca pela magistratura já na juventude, como foi o meu caso, a gente consegue avaliar que existe ali uma questão simbólica muito forte, né? Que é não se enxergar na magistratura. As pessoas, elas têm isso, né? As pessoas procuram se agruparem, procuram seus pares, procuram seus agrupamentos quando elas têm identidade com essas pessoas, com essas instituições. E por aí já começa a dificuldade hoje de um juiz negro para buscar um espaço aqui na magistratura. Se eu entendi bem, o que o senhor quer dizer é que o próprio negro não enxerga a magistratura no horizonte. Ele não se acha capaz de chegar lá, muitas vezes. Não, né? E o CNJ foi muito claro quando divulgou o último censo, quando ele disse quem é o juiz brasileiro. É uma constatação, né? De que é um homem branco, pai, casado, católico. Então, isso ainda é um desenho da composição da magistratura brasileira. Depois, o próprio concurso. A gente tem um concurso que é um concurso dificílimo, né? Um concurso com várias etapas, um concurso que, por mais que seja feito hoje com ações afirmativas, conforme garantiu a lei e o Conselho Nacional de Justiça, reservando 20% das vagas aos negros, isso não quer dizer que existe lá uma reserva de vagas que vai garantir pelo menos esses 20% ao acesso. Até porque nós sabemos que as fases seguintes do concurso, depois da primeira fase, nós temos a fase em que a concorrência já passa a ser a mesma, né? Por nota mínima, por corte mínimo. Então, é só na primeira fase do concurso que valem as cotas. Se você não atingir a nota mínima que é para todo mundo, a gente não tem condição. É interessante que a gente vê que muitos... Tem colegas de São Paulo, agora o último concurso, por exemplo, o que aconteceu é que a juíza que entrou pela ação afirmativa na primeira fase terminou o concurso em primeiro lugar. Nós temos essas surpresas também. Uma pessoa brilhante. Exatamente, temos essa surpresa, que só precisou daquele filtro ali inicial. Mas a gente tem que repensar também essas questões, por exemplo, de como funcionam essas bancas, como é que esse concurso termina, né? Então essa é uma dificuldade também que representa. E depois aqui na magistratura, né? Nesse encontro agora nós discutimos uma coisa que foi interessante, que é a solidão. A solidão aqui dentro, né? E por que eu falo em solidão? Porque, como eu disse, não é a passagem pelo concurso que nos embranquece, que nos torna imunes ao racismo, ela está aí. E nem sempre nós somos compreendidos aqui enquanto vítima de racismo dentro da magistratura, porque há uma espécie de discriminação que é própria da gente, né? É uma pessoa me ver numa audiência, ou ver uma juíza negra numa audiência e, de certa maneira, achar que ela julga menos do que uma juíza branca, do que um juiz branco. Isso é uma coisa que nós sentimos, não só na pele, mas sentimos isso na nossa própria forma de agir aqui dentro, e que é solitária. São atitudes mais sutis? Nem tão sutis. Certa vez eu tive uma situação em que o advogado deixou a sala de audiência e foi comentar com o estagiário do lado externo da sala de que ele estava ferrado, abre aspas, essa expressão, estava ferrado porque quem iria julgar a causa era um neguinho. Isso não é tão sutil, mas ao mesmo tempo é uma dor muito caracterizada, muito forte aqui dentro, e é solitária, né? Porque até então, nós sequer tínhamos conhecimento da existência de outros juízes negros para compartilharmos isso. E hoje, as associações, elas encamparam, deram condição de a gente dar vida a esse encontro, conhecermos uns aos outros, partilhar dessas experiências e criar a condição de nós debatermos, de que a magistratura possa absorver esses problemas também, que é um problema da magistratura como um todo, e a gente conseguir criar condições de eliminação, né, dessas formas de discriminação. Além da instituição de cotas, seriam necessárias outras mudanças na lei? Na magistratura em particular, eu não vejo mudança na lei, o CNJ regulamentou muito bem. Nosso caso aqui já é uma mudança de paradigma, já é uma mudança de identidade. Eu hoje tenho plena convicção de que se dizer para um jovem negro da periferia do Brasil que ele possa se tornar juiz, ele não vai ver necessariamente uma barreira de dificuldade quanto ao exame, mas uma barreira quanto à identificação como um lugar que não é seu. Como se muda esse paradigma? Esse encontro é o primeiro, é o único encontro que chama a sociedade para conversar. Juntos, no mesmo espaço, no mesmo ambiente.
Então, o encontro de juízes negros, esse ano, inclusive, nós deixamos muito claro nos convites, né? É com a advocacia, com a defensoria pública, com o Ministério Público e com a sociedade, sobretudo. E aí, quando a gente cria esse diálogo, a gente muda um pouco a cara da instituição. A gente muda um pouco a cara da magistratura. A questão do racismo no sistema carcerário parece ser uma das mais graves. A grande maioria ou é preta ou é parda. Na verdade, eu acho que é um problema da magistratura também. Um problema muito da magistratura, né? Eu acho que a magistratura tem um papel decisivo nesse encarceramento em massa de homens pretos e também mulheres negras, né? A gente tem um papel muito, muito forte da sociedade, porque assim, a magistratura ela é chamada a descortinar um pouco isso e até, em determinada medida, atuar com um papel antirracista. Evidentemente que nenhum juiz prende um réu porque o juiz é racista. Evidentemente, a polícia, as instituições não vão agir explicitamente racista, ideologicamente racista. Agora, é possível pensar no racismo institucional, estrutural. Como é que nós estamos lidando com isso? E é muito comum no sistema de justiça penal. Eu trabalhei no júri durante muitos anos, são quase 10 anos no tribunal do júri. Esse elemento racial é muito demarcado no tribunal do júri, né? E em outras esferas, por exemplo, muitos vê, às vezes as pessoas comentarem, eu já vi pessoas comentando em sala de audiência que determinado réu não tem cara, perfil físico de réu. Era branco, de olho azul. Porque era branco, de olho azul. E às vezes a pessoa teria cometido um crime bárbaro. A gente tem visto muito falar em coitadismo. Como é que o senhor avalia isso? Eu acho que quando as pessoas criaram esse termo, coitadismo, mimimi e tudo mais, as pessoas elas só estão contribuindo para que nós reafirmemos a existência de racismo na sociedade. E você fala em mimimi, para quem suportou a escravidão, para quem suportou os 130 anos pós-escravidão, da forma com que os negros no Brasil suportam, dando a este país condição de desenvolvimento, uma série de coisas, e tendo menos direitos que os outros, isso não é definitivamente coitadismo. Né? Isso, pelo contrário, isso é uma resistência fortíssima, isso é uma fortaleza. Pessoas que sofrem todos esses danos, né? Sofrem toda essa violência, e hoje está aqui, disposta ao diálogo, e não disposta a revanchismo ou disposta a permanecer na inércia. Essa espécie de refluxo que a gente vê no debate sobre a questão de negros e de outras consideradas minorias, lhe preocupa quanto ao futuro? Em outros países a gente tem uma discussão muito franca, um embate forte, violento às vezes, mas ele está muito claro que a sociedade é racista. E as sociedades são racistas, não existe sociedade não racista, não existe, né? E aqui no Brasil a gente insiste em discursos que desqualificam essa questão do racismo. Então, talvez agora será um momento muito importante da gente definir isso. Somos racistas. Somos racistas. E não há problema nisso. Eu não vejo problema nisso. O problema eu vejo sou racista e vou te tirar direitos por isso. Porque ser racista é uma questão pessoal, é uma questão, enfim, que se não sair dessa esfera pessoal da pessoa, eu não vejo, não tem como eu ditar, é uma questão já moral, religiosa, sei lá. Agora, quando o racismo entra para o campo dos direitos, aí sim é um problema da sociedade. No próximo bloco, o balanço parcial da Semana Nacional de Conciliação é positivo. R$1 bilhão em acordos. Até já. O Link CNJ está de volta. O balanço parcial da Semana Nacional da Conciliação é positivo. R$1 bilhão em acordos. Na Bahia, por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia negociou uma pendência com 60 funcionários. 60 funcionários despedidos em 2017 da Santa Casa de Misericórdia da Bahia chegaram a um acordo na Justiça do Trabalho. Cidélia foi uma delas. Trabalhou 12 anos na instituição e há mais de um ano tentava solucionar a pendência trabalhista. Participei de 2 conciliações global, uma individual, na qual não aceitei, não gostei, para mim não estava bom. Hoje, como está melhor, a gente resolveu a nossa situação, eu saio mais satisfeita. Jane foi funcionária por 11 anos e também já tinha participado de outras audiências. A soma que eu tinha feito junto com o advogado, eu perderia R$6.000, entendeu? E eu achava que não era um acordo bom. Hoje, Jane está desempregada, mas faz planos com o valor que vai receber desta ação. Eu pretendo guardar, para poder terminar de contribuir para a minha aposentadoria, que só falta um ano.
Assim como Jane e Cidélia, outros 58 trabalhadores da Santa Casa de Misericórdia chegaram a um acordo durante a 13ª Semana Nacional de Conciliação aqui no TRT5. Somente para este acordo foi fixado o valor de R$ 350 mil. A Bahia oferece outro bom exemplo de conciliação. Um acordo de 10 milhões de reais resolveu a situação de professores de Ipecaetá. Esse município fica a 160 quilômetros de Salvador. Um processo trabalhista envolvendo professores do município baiano de Ipecaetá foi conciliado dentro da Semana Nacional de Conciliação no TRT da Bahia. Muitas pessoas já não tinham mais esperança. E graças ao trabalho do TRT, com sua capacidade, com sua lisura, com a transparência, a gente chegou ao final, graças a Deus. O acordo tramitou na Justiça Trabalhista durante 28 anos e foi fechado em quase 10 milhões de reais, envolvendo 160 professores do município. A prefeita da cidade, que também já foi professora, acompanhou pessoalmente o acordo. Eu fui surpreendida com essa notícia desse precatório de quase 10 milhões para um município do tamanho de Ipecaetá. 1,0 de receita, então a dificuldade foi muito grande. E foram várias audiências, a gente discutindo toda a parte financeira e contábil também do município. A expectativa é que o valor seja quitado até 2020. Certamente o município teria muita dificuldade de honrar com o compromisso se não fosse feito um parcelamento que fosse factível para aquele ente poder pagar. Esperamos agora que todos fiquem felizes, que todos possam receber os seus recursos, de 28 anos em atraso, que foi fruto de pagamento de 13º que não houve, de salários que foram pagos pela metade. E agora foi feita a justiça realmente. Vale lembrar que a conciliação é uma solução permanente, disponível para todos, diariamente nos tribunais do Brasil. Vamos ao nosso quadro O que é a Justiça para você? Veja o que pensa o cidadão. Justiça para mim é honestidade. É a pessoa trabalhar dignamente e receber por aquilo que faz. A justiça significa a igualdade social, os seus deveres, a ampla defesa e também existe o contraditório. E vamos testar nossos conhecimentos? Hoje nós perguntamos: quando uma mulher é presa, como fica a guarda dos filhos dela? Letra A. A mulher perde a guarda porque, afinal, é uma pessoa condenada. B. A guarda é apenas suspensa até o cumprimento da pena e as crianças passam à responsabilidade do Estado. C. A guarda fica suspensa, mas as crianças passam à responsabilidade do pai, de parentes ou de amigos da família. A resposta certa você vai ver a seguir. E você vai ver também o Tribunal de Justiça de Minas Gerais faz o primeiro julgamento 100% virtual. Já, já. O Link CNJ está de volta com a resposta do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: quando uma mulher é presa, como fica a guarda dos filhos dela? A resposta certa é a da letra C. A mulher não perde a guarda quando é presa. Ela fica apenas suspensa e a responsabilidade sobre as crianças passa a ser exercida pelo pai, por parentes ou por amigos da família. Cumprida a pena, a mãe volta a ter a guarda e o poder familiar. Vamos ao giro pelo Brasil, as notícias que chegam das regiões do país. Começamos por Roraima. A Procuradora-Geral da República pediu a intervenção federal nos presídios do Estado. Segundo Raquel Dodge, o sistema está à beira de um colapso. No documento, Raquel Dodge destaca que a negligência do governo de Roraima está levando o sistema prisional estadual à falência. Em um dos trechos, a Procuradora-Geral afirma que esse quadro, agravado nos anos de 2016 e 2017, em razão de dezenas de episódios de fugas em massa, chacinas e torturas, exasperou-se em 2018 e está em iminência de sofrer um novo colapso, dada a omissão do poder público estadual. O ofício sugere que a intervenção federal permaneça até 31 de dezembro, quando termina a atual gestão do governo de Roraima. Caso o presidente Michel Temer aceite o pedido, Raquel Dodge propõe que o governo federal tenha liberdade total para administrar a segurança pública e os sistemas penitenciário e socioeducativo do Estado.
O presidente do Supremo e do CNJ, ministro Dias Toffoli, renovou a parceria entre a Justiça Brasileira e a Organização Internacional Childhood, fundada e presidida pela rainha Silvia da Suécia. O objetivo é combater a violência sexual contra crianças e adolescentes. A reportagem é de Silvia Garcia. O Tribunal de Justiça de São Paulo renovou o acordo de cooperação com a organização Childhood Brasil. A organização e o TJ firmaram uma parceria de trabalho que aprimora procedimentos e metodologias de depoimentos especiais de crianças e adolescentes que sofreram abusos. O depoimento pessoal, a proteção que dele advém, que é especial, já está implementado no estado de São Paulo e será ainda mais concretizado na medida em que nós terminarmos o projeto. A cerimônia aconteceu no Palácio da Justiça, no centro da capital paulista, e contou com a presença da rainha Silvia da Suécia, fundadora e presidente honorária da World Childhood Foundation. Foi aqui no Brasil a terceira conferência mundial contra a exploração da criança sexualmente. E isso foi um gesto muito corajoso e foi muito importante para o mundo inteiro, não só para o Brasil, mas como para a América Latina e para todo mundo. Com a formalização da parceria, serão desenvolvidos estudos e cursos de capacitação, além de assessoria técnica para a execução de projetos destes depoimentos. Hoje, o estado de São Paulo tem 345 salas com 1.800 profissionais capacitados para trabalhar com os depoimentos especiais. Na mesma cerimônia, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, reforçou o compromisso do Brasil com o programa e assinou a adesão ao convênio. Renovando assim o compromisso da magistratura brasileira em atuar na proteção às vítimas de violência e, em particular, aquelas que são as mais sofridas e as mais desprotegidas, que são as crianças. Em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça fez o primeiro julgamento 100% virtual. A 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou 280 recursos de forma totalmente virtual. A tecnologia da informação foi usada com a finalidade de identificar e separar recursos semelhantes, já decididos em tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. O esboço do voto é apresentado a cada um dos desembargadores e, por fim, o relator tem a possibilidade de fazer modificações e imprimir o traço pessoal dele ao texto. Feitas as alterações, a máquina identifica os recursos iguais e procede o julgamento em questão de segundos. As ferramentas denominadas Radar e Ágil, que fazem a busca e seleção dos processos similares, foram desenvolvidas pelo próprio Tribunal de Justiça como uma funcionalidade do sistema TEMES, já utilizado pela instituição. O uso da inteligência artificial representa avanços não só para a celeridade nas decisões, mas também na economia de recursos, sem dispensar a contribuição humana. Para esse julgamento desses 280 recursos, o computador levou menos de 1 segundo. E aí você imagina bem, nós precisaríamos de pelo menos 280 servidores fazendo cada um dos votos. E a máquina dispensou. Quando eu digo dispensou, não é que os servidores serão dispensados, evidentemente, mas eles serão utilizados e terão a sua cognição, a sua inteligência para aqueles casos que realmente não são repetitivos e que precisam desse trabalho da mente humana. Julgamento da forma como foi feito hoje, usando a tecnologia da informação, ainda não foi feito a nível de Brasil, segundo conhecemos. O novo sistema foi testado inúmeras vezes, até que se estabelecessem padrões de confiança e segurança jurídica. A partir da experiência da 8ª Câmara Civil, as demais câmaras interessadas poderão usar a ferramenta. Uma diretriz do nosso presidente, Nelson Messias, desde o primeiro dia da gestão dele, ele vem apoiando, incentivando as atividades da tecnologia da informação, porque ele sabe da importância, da necessidade de aplicar essas tecnologias para melhorar a prestação dos serviços judiciários. Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, voltaremos com outra edição inédita, na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises, na sexta-feira, às 5h30 da manhã, no domingo, ao 12h30.
Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.